Olá, eu sou Tom Antônio Carlos Souza, psiquiatra clínico, psicodramatista, que é um método de psicoterapia grupal e individual. Hoje eu quero voltar a um tema que, por ser exatamente muito amplo, ele permite que nós o acessemos de múltiplas formas. Há um verso de um poeta austríaco que eu gosto muito, chamado Rainer Maria Rilke, que diz: "Quem desconhece a espera diante do palco sombrio do seu próprio coração." Essa é uma tradução poética da angústia. A espera, que é a expectativa, diante de um palco que não está iluminado, ou seja, é algo que sucederá, mas estará mal iluminado. Um futuro que seja ou incerto ou esperado com temor. É assim que o poeta trata a angústia. Quem desconhece a espera diante do palco sombrio do seu próprio coração. Essa expectativa que nós estamos vivendo hoje, diante de um futuro que para nós nesse momento parece como o palco sombrio de Rainer Maria Rilke. Ou seja, é uma expectativa que não tem uma clareza que nos dê conforto e segurança. Há um outro poeta e filósofo, Nietzsche, que num livro dele chamado Crepúsculo dos Ídolos, ele tem uma frase que talvez caiba para esse momento nosso. Reduzir uma coisa desconhecida a outra conhecida alivia, tranquiliza e satisfaz o espírito, dando-nos, ademais, um sentimento de poder. Diante de uma situação incerta, diante dessa expectativa do palco sombrio, Nietzsche nos chama a atenção de que nós buscamos, para recuperar o poder de domínio sobre nossa própria existência, nós buscamos novamente uma explicação conhecida, reduzir o desconhecido a algo conhecido, para assim nos dar conforto. A angústia busca isso. Toda pessoa, todo paciente, todo ser humano vivenciando uma situação de angústia, de ansiedade, ele busca, como forma de recuperar seu equilíbrio, explicações que lhe sejam conhecidas e lhe dê conforto, que podem ser de múltipla natureza. Daí porque nesse momento de angústia, de ansiedade, de expectativa diante de um palco sombrio, a tendência é que o ser humano busque, se apegue, se aferre a soluções que para ele, por serem conhecidas, lhe transmitem mais segurança. Hoje, a humanidade toda, creio que esteja vivendo simultaneamente isso. Mas independente da situação da Covid-19, que hoje nos assola e nos acomete em todos os aspectos, todo ser humano, em situações de angústia premente, de angústia importante, de angústia sufocante, ele tende a buscar, ou, como diz Nietzsche, reduzir as causas desconhecidas a causas conhecidas. Daí porque se busca sempre bodes expiatórios para todas as coisas que nos acontecem. A angústia pode ser reduzida a: deve ser meu emprego que não presta, é o relacionamento que não vai bem, são as pessoas. Em outros tempos, povos eram culpados por calamidades que acontecessem. Essa mesma situação que nós estamos vivendo aqui, correspondente na Idade Média, que foi a peste negra, as vítimas eram os ciganos, os judeus, aquelas pessoas que, por serem diferentes ou de origem diferente daquela dos europeus, passavam a ser aquilo que Nietzsche chama, passavam a ser uma causa conhecida. Como se desconhecia a causa da peste negra, tinha que se reduzir essa causalidade ignorada a uma causalidade conhecida. Portanto, dirigia-se a um povo e, portanto, excluía e tornava o bode expiatório. Isso que aconteceu historicamente na Idade Média, aconteceu no período da AIDS, na década de 80, volta a acontecer agora,
em que algumas pessoas, alguns grupos sociais, alguns grupos profissionais passam a ser elegidos, a serem eleitos como bodes expiatórios da situação, traduz exatamente o que Nietzsche profeticamente escreveu no Crepúsculo dos Ídolos no século XIX. Essa busca incessante de reduzir uma causa desconhecida a uma causa conhecida para nos dar conforto e segurança e recuperar o sentido de poder. Individualmente, na história individual, na história pessoal, essas mesmas coisas acontecem. Situações de grandes angústias tendem a ser reduzidas a causas conhecidas. E quais são as causas conhecidas? As causas corporais. Uma pessoa extremamente angustiada, ela termina reduzindo a uma causa conhecida, que é o infarte, o problema pulmonar, um problema físico, o câncer, qualquer doença física que, por ser conhecida, faz com que a pessoa tenha um aparente conforto, um momentâneo conforto. Então esse mecanismo traduzido pela essa combinação de Rainer Maria Rilke e Nietzsche, que hoje nós vemos como no mundo todo, estamos vendo no mundo todo, que já aconteceu na AIDS, que já aconteceu no período da peste negra, acontece a todo momento no palco sombrio do próprio coração de cada um. Nós podemos reduzir todo esse foco para o palco sombrio de cada um, ou seja, a angústia individual, e percebermos que tendemos a reduzir a ignorância da gente diante da causalidade ou da motivação daquele estado, a colocar isso numa causalidade conhecida. E aí porque, como a ansiedade, a angústia, mobiliza todo o corpo é atingido pela expressão da angústia e da ansiedade, então não se torna difícil compreender por que o paciente ansioso, o paciente angustiado, traduz em sintomas corporais que são conhecidos, tem doenças que têm nome, tem suspeitas com nome, do que vivenciar o palco sombrio do próprio coração. Então esse momento agora misto de filosófico, poético e psiquiátrico e psicodramático reflete-se numa coisa, ou chega a um ponto. A angústia, por ter uma expressão corporal intensa e múltipla, faz com que o indivíduo, para poder suportá-la, busque uma causa conhecida, daquelas que ele já conhece, para, enfim, dirigir o temor dele para algo concreto. Como a repercussão corporal é intensa, obviamente isso passa a ser uma queixa somática, uma queixa corporal, uma queixa de doença. E aí permite-nos que os poetas, como eu digo sempre, os poetas chegaram primeiro e melhor, pelo menos esteticamente, do que nós profissionais da área. Diante da espera do palco sombrio do próprio coração, o habitual é que o ser humano busque reduzir uma causa desconhecida a uma causa conhecida para poder ter conforto. Pensemos que a angústia, ela tem uma causa, por definição, é uma espera diante de um desconhecido. E o desconhecido é sempre assustador. Reduzir a uma causa conhecida volta a dar confirmação à frase lapidar de Nietzsche. Ok? Um beijo e até breve.